Olá, alunos! Essa é a nossa aula 2 do nosso segundo dia de aula, segunda-feira, dia 30. Nessa aula eu vou fazer uma revisão sobre o último reino que nós estudamos, que foi o reino das plantas. Para classificar as plantas, a gente pode classificá-las de acordo com a informação, se elas contêm flores ou não. Então, a gente tem as criptógamas, que são as plantas sem flores, as algas verdes, as algas pardas, as algas vermelhas, as briófitas e as pteridófitas. Vocês ainda lembram dessas? Essas foram dadas na nossa última aula. E a gente tem um grupo das plantas com flores, que são as fanerógamas. São representadas pelas gimnospermas e angiospermas, que serão conteúdo da nossa próxima aula. A gente vai estudar esses dois grupos de plantas na aula da quarta-feira. O nome alga, ele é encontrado em vários reinos. Então, aqui a gente tem representação das algas azuis, que são, na verdade, as cianobactérias que a gente encontrou lá no reino dos moneras, as algas douradas, que são as diatomáceas, e as euglenas, que a gente encontrou lá no reino dos protistas. As algas do reino das plantas, elas são muito mais complexas e elas podem ser muito grandes. Nessa imagem, a gente tem a representação de uma floresta de kelp, que é um tipo de alga muito grande, que pode chegar até 80 metros de comprimento. E aí, essas florestas de kelp, elas servem para os animais se protegerem, se reproduzirem, ou até mesmo caçar. Aqui no caso, a gente tem uma foca que deve estar procurando algum alimento aqui entre as florestas de kelp. Apesar da aparência da alga se assemelhar muito com as outras plantas que a gente vai ver que são mais desenvolvidas, elas ainda não possuem órgãos como raiz, caule e folhas verdadeiras. Mas o corpo da alga, ela pode ser chamada de talo. A pigmentação, ela classifica as algas em 3 grupos. E os pigmentos são substâncias coloridas que exercem diversas funções nas plantas. Uma dessas funções é ajudar a absorver a energia luminosa para realizar a fotossíntese. Então, esses grupos são o grupo das algas verdes, que são as algas que têm como pigmento principal a clorofila. Essas algas, elas podem ser terrestres, como da primeira imagem que a gente vê uma pequena alga no tronco de uma árvore, mas a grande maioria ainda é aquática. E essa outra imagem aí da alga na mão de uma pessoa é um exemplo de um alface do mar, que é uma alga muito encontrada em todos os oceanos. As algas pardas, elas ainda têm o pigmento da clorofila. Todas as algas têm clorofila, mas aí ela tem um pigmento da cor parda que faz ela ficar com essa aparência, desde o amarelo até um marrom escuro. E alguns tipos de algas pardas têm uma estrutura esférica que enche de ar e ajuda essa planta a boiar, que aí é o caso do sargaço. Essa segunda imagem que a gente vê pequenas bolinhas ali na alga, essas esferas elas se enchem de mar e fazem a alga flutuar. Aí ela sobe para a superfície para conseguir absorver mais luz e realizar melhor a fotossíntese dela. As algas vermelhas continuam tendo clorofila como pigmento, mas também tem um pigmento vermelho que destaca a cor dela. Então a gente tem, dentre as algas mais bonitas observadas, né, a gente tem as algas vermelhas, que tem essa coloração viva, que chama bastante atenção diante das outras cores do oceano. Da alga vermelha é retirado o agar. O agar ele serve como um gel muito importante para meio de cultura, para fazer cultura de bactérias, iniciar pesquisas científicas. E também esse mesmo agar ele pode ser usado para fazer gelatina. Ele pode ser usado na culinária. E também na indústria farmacêutica, para desenvolver alguns medicamentos. Dando continuidade nas plantas criptógamas, aquelas plantas sem flores, a gente tem as briófitas, que já estudamos. As briófitas elas são bem pequenas e elas ainda não têm raízes. Então, a água com todos os nutrientes vai passando de célula em célula para toda essa planta. Então, por isso que elas são pequenas. Elas têm que ser pequenas para a água conseguir passar de célula em célula. Ela não consegue crescer muito. Senão, a célula que estivesse lá na ponta não ia receber nutriente. E aí ela se limita a um certo tamanho. Elas precisam de muita umidade, exatamente para conseguir pegar a água com os nutrientes,
e pouca luz, para continuar o ambiente úmido e ela conseguir dar água aos nutrientes. O musgo é a mais conhecida das briófitas e elas já conseguem viver fora d'água. Apesar delas dependerem muito da água para essa nutrição e necessita da água totalmente para a reprodução, elas já conseguem viver num ambiente um pouco mais terrestre. Aqui a gente tem um esquema simplificado da reprodução de um musgo. Então, vai acompanhando aí nas figuras e vai tentando avançar de acordo com o número de cada figura. Então, quando a gente tem uma cápsula amadurecida, lá no alto de uma briófita, ela se abre. Aí ela libera os esporos no ar, figura 1 aí. Quando esses esporos encontram um ambiente com muita umidade, pouca luz, propício para o desenvolvimento dela, aí ela se torna ou uma planta masculina ou uma planta feminina. Então, dos esporos, figura 1, pode gerar uma planta masculina ou uma planta feminina. Qual que é a dependência da água no ciclo de reprodução do musgo? Porque essa planta masculina, ela produz o gameta masculino, que é o anterozoide, número 2, a figura 2. Na figura de baixo, 3, é a planta feminina, que produz o gameta feminino, que é a oosfera. Esse anterozoide masculino, da figura 2, ele precisa chegar até o anterozoide feminino, até o gameta feminino, da figura 3. E como que ele faz isso? Quando uma gota de água cai em cima dele. Então, a planta masculina está lá, com o seu anterozoide paradinho. Quando a gota de água cai na planta, o anterozoide consegue nadar e chegar numa planta feminina. Aí ele fecunda. Quando ele fecunda, gera uma nova planta, a figura 4. E aí essa planta, quando a cápsula dela estiver amadurecida, vai liberar esporos e a gente volta para o início do ciclo lá de vida do musgo. As pteridófitas ainda são plantas que não têm flor, mas elas já têm um tamanho maior se comparado às briófitas. Por quê? Porque essas pteridófitas já desenvolveram um sistema vascular. Elas já têm vasos condutores que vão conduzir os nutrientes e a água para toda a planta. Então, elas conseguem atingir tamanhos bem grandes. Elas já possuem raiz, caule e folha. O exemplar mais conhecido das pteridófitas é a samambaia. E aí sim a gente tem uma conquista total do ambiente terrestre. As samambaias, elas só precisam da água do ambiente úmido para reprodução. Então, assim, elas se desenvolvem já no ambiente terrestre, mas elas ainda são dependentes da água para reprodução. Como que é o ciclo de reprodução da pteridófita e onde que a água entra nesse ciclo? Aqui na primeira imagem, a gente tem o exemplar de uma folha de samambaia, onde cada pedacinho, que é chamado de folíolo, alguns desses folíolos eles são férteis. Então, eles apresentam ali alguns soros, que são chamados de esporanjo. Passando para a segunda figura, vão seguindo aí pelos nomes para explicar o que acontece. Esses folíolos férteis, eles liberam o esporanjo. Quando esse esporanjo se rompe, ele libera o esporo. O que esse esporo vai desenvolver? Esse esporo, quando ele cair num solo propício para o desenvolvimento da samambaia, ele vai virar o protalo. Nesse protalo, existem os gametas masculinos e os gametas femininos. E aí, novamente, é onde vem a dependência da água. Para o gameta masculino chegar no feminino, que está lá no protalo, nesse desenho que parece um coração, a gente tem o masculino e o feminino, mas eles estão distantes. Então, quando a água cai nesse protalo, o masculino consegue ir até o feminino e fecundar. E aí gera uma nova samambaia. Então, turma, essa é o fim da aula nossa de revisão de plantas. Eu parei aqui no conteúdo que vocês já tinham conhecimento. Quem precisa revisar alguma coisa, quem tinha ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários se ainda não entendeu alguma coisa a respeito dessa parte de plantas que a gente estudou até agora. E na aula que vem, a gente segue agora com as plantas que já têm flores. Conteúdo novo, mas que ainda é do primeiro bimestre. E a gente já vai se preparando, se tudo der certo, para voltar para as aulas no segundo bimestre, zerando esse conteúdo. Perfeito, sem dúvidas. Fizemos a revisão daqueles pontos que eu julgo serem mais importantes, aqueles pontos que eu vi que ainda gerou alguma dúvida na avaliação. E assim, deixem nos comentários as dúvidas, vamos discutindo, interajam, comentem aí para eu verificar quem realmente está participando das aulas. E na aula de quarta-feira, eu vou fazer uma aula um pouco maior para explicar o conteúdo novo.
Veremos então as gimnospermas e as angiospermas. Ok? Até lá e bons estudos!